Olá, meus amigos. Eu não estou fazendo live, na realidade eu estou gravando vídeos, mensagens, trazendo informações da nossa página Boca na Lata. Siga a gente no Facebook, vai lá, curta a página Boca na Lata, compartilhe os nossos vídeos e lá você vai encontrar informações e também palavra de conforto, que é o que nós vamos levar agora, que é a palavra de Deus, hinos e coisas maravilhosas para você. Então a palavra de Deus, ela é importante. Já dizia, olha aí. Então eu queria trazer uma mensagem hoje para você. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. A sua Bíblia em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Eu também queria que você abrisse também 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3, 4 e 5. Vamos fazer a leitura. Primeiro aqui, Efésios 6, 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Já em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3, 4 e 5 diz: Tu, pois sofres aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. No versículo 5 diz: E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Aí você me pergunta, o que é que você quer falar, RP, com isso tudo aqui? O que eu quero trazer aqui, nós ministros da Palavra de Deus, estou falando para nós que aceitamos o Evangelho, nós que militamos, nós que cantamos, nós que pregamos. Eu estou falando de mim para você. Você que diz que é um crente, Você que diz que é um evangelista ou um pastor, você que milita na guerra do Senhor. Primeiro, Paulo escreve: não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue. Em outras palavras, temos que lutar contra o inimigo invisível, que são os anjos do mal. Em outras palavras, demônio. Que a Bíblia diz que eles não estão a questão em cima, rodando. A Bíblia fala que o demônio, o espírito mal, o nosso inimigo invisível, ele fica ao derredor. Quem teme a Deus, os anjos ficam ao redor, a Bíblia diz. E o inimigo, os anjos maus, fica ao derredor. Diz que é igual um leão, pegando uma brecha para entrar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se nós crentes, se nós evangélicos, estamos nessa vida aqui, como o apóstolo Paulo escreveu, guerreando contra o homem, estamos errados. Até porque o reino de Deus, Jesus Cristo, não é comida nem bebida, mas paz, gozo, alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é diferente do reino do homem. O reino do homem, o que assenta nas primeiras cadeiras, esses são vistos. Os que têm dinheiro são vistos. Mas no reino de Deus é o contrário. O mais humilde é quem é o visto. Portanto, que ninguém entendeu a mensagem de Jesus Cristo quando ele veio montado no jumento, foi nas ruas de Jerusalém, se dizia rei dos judeus, e o cara disse: por que não veio num carro de ouro? Porque Jesus Cristo veio mostrar o reino de Deus. O reino dos homens é totalmente diferente, é um antágono, o inverso do reino de Deus. Foi para isso que Paulo escreveu. Paulo, naquela época, Paulo havia preocupado pastores, evangelistas, homens integrados na obra de Deus, se embaraçando com o negócio dessa vida. Um cara me perguntou: Francisco, se eu achasse um pastor ser deputado? Eu disse: não, pastor é pastor, cara. Pastor não é para ser deputado, não. Essa é a minha opinião. Um horror de gente vai achar ruim agora, os evangélicos, mas não. Pastor é para militar, o bom soldado que milita.
Que bote lá um irmão para ser deputado, bote para ser senador. Mas eu acho errado, na minha opinião, biblicamente, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo aqui, nós lemos aqui, ele escreveu, olha, ele escreveu o seguinte, tu, pois sofre as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ele escrevia para Timóteo, que era um jovem. Ele disse, ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E o que eu estou vendo muitas vezes, inclusive, de uns tempos para cá, pelo amor de Deus. Eu talvez seja conservador da sã e boa doutrina das igrejas do passado, os primórdios, porque o que a gente vê hoje são aqueles que se dizem soldado de Cristo, soldado de Deus, alistar para brigar por bandeira política, enquanto a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, uns dando a vida por fulano, por cicrano, por beltrano, enquanto a Bíblia diz que o bom soldado se alistou para lutar a guerra espiritual. Estou falando de guerra espiritual. Então milita como bom soldado de Cristo. Não se embarace com essas coisas do mundo. Você vai se atrofiar. Eu já me embaracei muito. Caí várias vezes. E eu vendo que a palavra está ali me dizendo. Mas é assim, desse jeito. Que você abra o olho. Tem aparecido muitos falsos profetas. Tem aparecido muitas pessoas mentirosas, mentindo na palavra de Deus, sendo artista na palavra de Deus, aí de repente aparece um inimigo invisível que não é. Não é lá o bicho que chama de capeta, mas é um vírus que colocou cada um no seu lugar. Tu vai passar um tempo sem palco, tu vai passar um tempo sem púlpito. E até o momento, eu vejo a minoria de pessoas se voltando para Deus, militando nesse momento de angústia e de dificuldade que o nosso país e o mundo passa. As pessoas estão preocupadas com si e ainda outros com poderes brigando. Eu vejo gente brigando em meio à política, guerreando, aí de repente estão lá fazendo a live da igreja, que lá não está no púlpito agora. É o momento de, né? É o momento que o maior lá do púlpito se tornou igual o irmãozinho que fica lá na porta da igreja, humildezinho, ficou em casa. Que a gente repita que tudo isso que a gente está passando é cumprimento bíblico. A Bíblia diz, quando Jesus voltar, quando o Filho do Homem voltar, porventura achará paz na terra? Capítulo 24 de Mateus diz tudo, basta você ler. Peça entendimento a Deus se você não entender. O que eu quero dizer nessa mensagem é que o bom soldado, o de Cristo, é aquele que está militando espiritualmente. Era que Paulo dizia a Timóteo, né? E Paulo ainda escreveu aos Éfesos, né? E não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue. Nós não podemos participar de derramamento de sangue, de brigas e de guerra, seja lá qual for. A nossa luta é única: pregar o evangelho e se livrar das ciladas que o inimigo invisível joga pra gente, se aproveitando muitas vezes da nossa situação. Então é essa mensagem que nós, os pastores, os evangelistas, você que tem casa da igreja, você que se milita na obra de Deus, caia na real, que se embaraçar com os negócios dessa vida, você vai ser soldado do mundo, e lá você não é coroado, mas Deus coroa. A Bíblia diz, chama-se galardão, recompensa, ou coroa. A Bíblia fala, para aqueles que militam na palavra de Deus. Eu quero deixar essa reflexão para nós, eu, você que se diz ser um militante na palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos.
que vamos deixar de guerrear contra fulano, ciclano e beltrano, igreja contra igreja, pastor mal com outro pastor, que existe isso. Lamentavelmente existe, e ninguém tem coragem de dizer. É a mesma coisa de que onde o meu filho dizia, todo mundo diz quem foi traiu Jesus, mas ninguém diz quem foi que comprou Jesus para o traidor. Essa é a realidade. Que Deus abençoe a todos. Em breve eu voltarei com mais uma mensagem. Exortação e pregação do Evangelho da Palavra de Deus.